Então, galera, retomando o que eu falei na aula passada, eu quero que esse conceito de agitação térmica fique na cabeça de vocês daquela forma. Várias moléculas se movendo, elas vão ter energia cinética. Essas energias cinéticas não tem como calcular para cada molécula. Então, o que a temperatura vai fazer? Ela vai me dizer, em média, se essa energia de cada molécula está alta, está baixa, certo? Mas uma coisa que eu quero que fique na cabeça de vocês, temperatura, ela ajuda a medir a energia. Mas temperatura é diferente de energia, certo? Então, ela me dá uma ideia de média, de como em média essas partículas estão se movendo, mas não me dá a ideia do que seja a energia dessas partículas, certo? Como assim? Para a gente definir melhor a energia, a gente precisa entender que o que é energia interna, certo? Aqui eu dou esse conceito. Aumentar a temperatura de uma substância significa intensificar o grau de agitação das moléculas, como eu mostrei na aula anterior. Aumentei a temperatura, o que aconteceu? As moléculas começaram a se agitar mais, com velocidades maiores. A energia de agitação das partículas damos o nome de energia térmica. Esse nome energia térmica não é um nome agradável, certo? Para se trabalhar. O livro traz esse nome, mas vamos trabalhar com o nome energia interna. Ele é mais usual, ele é mais entendível do que se a gente ficar trabalhando com energia térmica, porque existem vários tipos de energia. Aí vocês às vezes podem querer associar que energia térmica é calor, que na verdade não é, que eu vou definir no futuro. Então, ficando com esse termo de energia interna, vai ficar melhor. Então, vamos entender essa equação aqui, certo? Eu posso escrever a equação da energia interna de duas maneiras. Eu posso escrever dessa e dessa. Mas o que é importante das duas? Você vê que essa energia está ligada ao quê? À temperatura. A temperatura, ela mede, em média, o grau de agitação, ou seja, o quão rápido essas moléculas estão se movendo, mas ainda não é a energia delas. Ou seja, vamos aqui para a simulação que vai ficar melhor de entender. Então, pegando aqui a simulação, vou colocar aqui algumas partículas no meu recipiente. Observe o seguinte, esse recipiente ele representa um corpo, certo? Então, esse corpo é composto por moléculas. Então, eu quero que você pense o seguinte. Eu estou medindo a temperatura. Vamos supor, esse corpo está a 27 graus Celsius. Temperatura do nosso ambiente. Normalmente está a 27 graus. Aqui em Mossoró não, né? Que aí em Mossoró deve estar bem mais, mas enfim. Fixe a temperatura. Qual é o problema? Vamos supor que eu vou colocar mais partículas agora. Observe o seguinte, ó, elas estão se movendo, certo? Se eu adicionar mais partículas, e observe o seguinte, ó, elas não estão se movendo mais rápido. Observe que a calmaria está a mesma. O movimento delas começa a ser mais rápido se eu aumentar a temperatura. Aí sim, ó, veja que elas começam a se agitar mais. Mas quando eu adiciono mais partículas, eu não mudo. A agitação continua a mesma. Talvez seja mais difícil de visualizar, então eu vou reiniciar aqui a simulação colocando menos partículas, certo? Ó, vou botar poucas partículas. Precisa de mais um pouquinho. Vamos lá. Temperatura 27 graus Celsius. Perceba o seguinte, ó, elas começam a se mover com uma certa velocidade, ou seja, uma certa agitação, vamos chamar assim, que é o que o conceito está trazendo. Ó, elas estão se movendo com uma certa agitação. Perceba o seguinte, quando eu adiciono mais partículas, eu não mudei essa agitação, porque eu estou fixando aqui a temperatura. Então, eu faço a pergunta, se eles estão à mesma temperatura,
Como é que eles se comportam de maneira igual se um sistema tem mais partículas que o outro? É aí que está a pergunta. Um sistema, o anterior, tinha mais partículas que o outro. Esse aqui tem mais partículas. Mas o grau de agitação não muda. Então, pensa o seguinte. Se a temperatura está medindo o grau de agitação médio, quer dizer que eu tenho, em média, o quanto uma partícula está se movendo. Se eu quero a energia desse sistema, eu tenho que saber quantas partículas tem o sistema. Porque quanto mais partículas, mais energia eu vou ter. Então, é isso que motiva, isso que está nos dizendo essa fórmula. Eu pego a temperatura, multiplico pelo número de partículas, isso aqui é uma constante, eu vou ter energia interna. Esse 3, observe o seguinte, da energia cinética a gente tem 1 sobre 2. Esse 3 indica que a partícula pode se mover para cima e para baixo, para a esquerda e para a direita, ou para frente e para trás. Ou seja, eu tenho um tanto de energia para cima e para baixo, esquerda e direita, para frente e para trás. Então, essa é a definição de energia interna. É a energia que um sistema tem devido ao seu grau de agitação. Eu vou lá e meço. Qual seria o problema? Se eu fosse medir a energia toda do sistema, eu teria que medir a energia cinética de cada partícula e somar. Aí eu teria energia interna. Só que não tenho como fazer isso porque ali tem poucas partículas, mas esse sistema tem 10 a 23 partículas. 10 a 23 partículas é 1 com 23 zeros. É maior que milhão, que bilhão. Não teria como. Então, a construção de temperatura vai me dar quanto, em média, uma partícula está se movendo. Eu vou multiplicar pelo total de partículas e vou obter a energia interna. Por esse mecanismo é mais fácil. Então, a gente já definiu dois conceitos, que é o grau de agitação, que, como eu falei, entende a agitação como o movimento daquelas partículas. E energia interna, é o quanto de energia todo o sistema tem. A temperatura está dizendo quanto, em média, cada bolinha tem. Está individualizando. A energia interna socializa todo esse movimento. Então, já conseguimos definir duas grandezas. Vamos tentar definir mais coisas daqui para frente.